Jesus, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos nesta noite, porque Tu mereces, Pai. Nós não merecemos o Teu amor, mas até que o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está palma de Suas mãos. na palma de Suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira amiga, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira amiga, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Obadias. Pode ir procurando. Obadias. Nós vamos estar fazendo leitura nos versículos 12, 13 e 14. Gostaria que vocês pudessem colocar no telão os versículos e manter-se eles, que depois no final nós vamos estar falando sobre eles, amém? Obadias capítulo 12, versículo 12, 13 e 14. Obadias, ele não tem capítulo, é o menor livro do Antigo Testamento e ele só tem versículos, amém? Versículo de número 12 diz assim: mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não deves olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra os seus exércitos no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escaparem, nem entregar o que lhes restaram no dia da angústia. A igreja pode tomar assento. Obadias, ele fala sobre Israel, Judá, Jerusalém, e também ele fala dos edomitas, e nós vamos entender um pouco sobre o que ele estava querendo dizer com isso. E quando eu estava lendo esse livro, me veio ao coração uma mensagem e que coopera muito com o significado do culto dessa noite. Hoje nós estamos num culto de comunhão, num culto de koinonia, num culto que nós celebramos juntos, assentados à mesa, celebramos a ceia do Senhor. E o tema que Deus colocou dentro do meu coração é: ama teu irmão. Ama teu irmão. E nós vamos entender no decorrer do texto o que Deus requer de nós, requer entre nós como irmãos, como igreja do Senhor, como pessoas. E esse texto em que Obadias, ele começa a descrever, ele vai falando sobre essa situação de dois irmãos. Obadias, ele escreve falando sobre o juízo de Deus sobre Edom. Obadias significa servo do Senhor. Provavelmente ele estava ali no período do reinado de Jorão, rei de Judá. Ele escreve esse breve livro mais ou menos em 840 a.C. E para entender sobre o tema, precisamos primeiro saber sobre dois irmãos, cujo ele coloca aqui, que é Jacó e Esaú. Jacó, nós sabemos que ele após um tempo com Deus, seu nome é transformado. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. O seu nome é mudado de Jacó para Israel. E nós entendemos também que Esaú, que era irmão de Jacó, a sua descendência passou a ser os edomitas, ou seja, a terra de Edom, que era de Esaú. Profetizado que no ventre de Rebeca haveria então
duas nações, e dali estava Jacó e Esaú, os edomitas de Esaú e os israelitas de Jacó. Esaú era um bom caçador, e Jacó, ele cuidava das coisas do lar. Assim, quando eles cresceram, Esaú um dia, ele voltava da sua caçada, e cansado, e fadigado, e com muita fome. Jacó então, que estava em casa, oferece a ele um prato de lentilha, em troca da sua primogenitura. Aí você pode me perguntar, mas pastor, como que um pode ser primogênito, sendo que os dois eram gêmeos? Sim, mas um nasceu primeiro. E quem nasceu primeiro foi Esaú. Esaú era o primogênito, e logo após nasceu Jacó. Todas as bênçãos da primogenitura estava sobre a vida de Esaú. Jacó, com o passar do tempo, ele adquire então esse prato de lentilha, ele oferece ao seu irmão. E Esaú meio que ele não dá importância àquilo que era de suma importância no meio da família, que era a primogenitura, porque os primogênitos, eles teriam a bênção do pai, ele levaria o nome da família, e ele estaria na governança da família também. Porém Esaú, ele não deu o devido zelo, o devido cuidado a isso que foi colocado a ele. Ou seja, ele não deu valor à sua primogenitura, ele não deu valor àquilo que ele havia recebido, aquilo que Deus havia colocado na mão de Esaú. Ele não deu o devido valor, e ele troca tudo aquilo por um prato de lentilha, por um momento de fome. E eu trago isso para nós, irmão, que muitas vezes, aleluia, nós perdemos as grandes bênçãos em nossas vidas, perdemos algo que Deus colocou em nosso coração por coisas obsoletas, coisas que não têm significado nenhum, coisas que para nós, aleluia, só vai servir para o momento, e perdemos grandes coisas que Deus tem para nós. Por isso, meu irmão, o diabo ele vem oferecer tantas coisas para que nós venhamos perder a bênção de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, permaneça na presença do Senhor, permaneça na presença de Deus, guarda aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, para que você não venha perder ou trocar por qualquer coisa que o diabo vem oferecer, aleluia. Jacó, de certa forma, ele tinha um querer, ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade, ele dava valor àquilo que era de Esaú, que era a primogenitura, e ele pega o momento certo para poder adquirir aquilo. Jacó, ele foi meio que esperto nesse momento, e ele utilizou da fome do seu irmão para que pudesse tirar aquilo que ele também não estava dando valor. Olha só, irmãos, os anos passam. Isaac, pai de Jacó, pai de Esaú, ele estava já de idade, perto da morte, e chegou o momento dele poder abençoar aquele que era o primogênito. Porém, com a ajuda da sua mãe, ela introduz Jacó no lugar de Esaú, e acaba que Isaac abençoa a Jacó no lugar de Esaú, e ele recebe a bênção da primogenitura. Quando Esaú descobre isso, acaba que ele fica enfurecido, ele fica raivoso contra o seu próprio irmão. Porém parece que ele havia se esquecido que ele entregou de bandeja a sua grande bênção. Irmãos, Esaú começou a dar valor àquilo que era de tanta importância para a sua vida, depois que ele tinha perdido. Irmãos, e nós muitas vezes damos valor às bênçãos de Deus em nossas vidas depois que nós perdemos. Quantas pessoas saem da igreja, vão embora, começam a se misturar lá fora, e daí lá na frente, quando ele começa a sentir aquilo que ele perdeu, aleluia, que é as bênçãos de Deus sobre a sua vida, então ele começa a dar valor naquilo que ele tinha e que perdeu, aleluia. Mas nessa noite, eu creio que Deus ainda tem sobre a tua vida a bênção, aleluia. Se você está aqui nessa noite, é porque você, aleluia, tem o desejo de guardar as bênçãos que Deus concedeu à sua vida, aleluia. Olha só,
inicia aqui então uma adversidade entre os irmãos. Uma adversidade. E agora Rebeca, ela orienta Jacó que fugisse da sua casa, até que ela o chamasse de volta, quando ela entendesse que estaria tudo certo, que estaria tudo bem. Jacó então, ele vai para Padã Arã e fica lá, mas não por alguns dias. Jacó, ele fica lá por 20 anos, ou seja, quando ele sai da sua casa, ele tinha 40 anos, e lá ele fica por 20 anos. Retorna então quando ele tinha 60 anos. Aleluia. Olha só, irmãos, por muitos anos, Jacó fica ali em Padã Arã, e ele se casa com Lia e com Raquel, como os irmãos sabem muito bem a história. E ele retorna então com as suas duas esposas. Naquela época, isso não que Deus permitia, mas Deus tolerava isso. Ele volta com as suas duas esposas, duas concubinas, e com mais 11 filhos e uma filha. E ele retorna com os seus criados e com o seu rebanho. E na viagem de volta, ele faz um pacto com Deus. Aleluia. Ele pede para que a sua família atravesse o rio rumo à terra do seu povo, ciente que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Ele entendia que ele teria daquela rivalidade, daquela rinha, daquele desencontro com Esaú. Ele sabia que muitas coisas terríveis poderiam acontecer, e ele sabia que Esaú vinha com 400 homens. Foi então, aleluia, que Jacó, ele fica só no vale de Jaboque, e ele tem então uma transformação, ele tem um encontro real com Deus. É ali que ele tem aquela luta com o anjo, e ele não sai, aleluia, da presença de Deus, da presença do anjo. Ele fica ali a noite inteira, até que ele possa ser abençoado por Deus, abençoado pelo Senhor, porque ele sabia que ele precisava de Deus para poder seguir a sua viagem, para poder seguir adiante, aleluia. Uma rivalidade que começa com esses dois irmãos, dentro de uma família, aleluia. Após esse contato com Deus, Jacó se encontra com Esaú. E esse reencontro que tanto temia Jacó, eu entendo que Deus então, ele começa a fazer um trabalho para aquele momento. E Jacó e Esaú, eles se reconciliam ali. Porém, os irmãos não esqueçam que havia uma profecia para Rebeca, que no ventre de Rebeca havia ali duas nações, aleluia. A princípio, Esaú e Jacó, que agora muda o seu nome, é Israel, eles têm um entendimento. Porém, a sua posteridade, eles não vê dessa forma, eles não entendem dessa maneira. E essa posteridade de Jacó, eles não se combinam nunca mais. Por muitos anos, os edomitas lutaram contra Judá, deixaram de ajudar a eles quando eles pediam socorro. Mas a determinação de Deus, usando Obadias, é que a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Aleluia. Com o passar dos anos, os edomitas e os israelitas tornaram-se inimigos. Aleluia. Uma rivalidade que começa ainda no ventre. Seus irmãos, não dá tempo de nós falarmos aqui nessa noite, mas desde o ventre, Jacó e Esaú tinham uma luta, tinham uma briga, até mesmo no seu nascimento. Quando ainda na sua casa tiver esse desentendimento, e a sua posteridade, também houve um grande desentendimento, aleluia. Veja só, irmãos, no versículo 12 diz assim: mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá,
no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da sua angústia. Sabe o que acontecia aí, irmãos? Aleluia. Quando Jerusalém estava por dificuldade, estava com problema, estava em ruína, estava perdendo as pelejas, perdendo a guerra, passando por dificuldade, passando por problema, em vez de Edom correr ao seu encontro, a poder ajudar, aleluia, a Bíblia diz que eles tinham prazer na desgraça dos seus irmãos, aleluia. Olha só, irmão, eles se alegravam com a ruína dos seus irmãos. Diz a Bíblia que eles alargavam a sua boca com a angústia do seu irmão. Eu quero dizer aqui nessa noite, meu irmão, que nós temos é que chorar com os que choram, aleluia. As agruras, dificuldade dos nossos irmãos tem que ser sofrida por nós. Nós temos que sentir a compaixão, nós temos que sentir a dor, nós temos que sentir a angústia do nosso irmão e não nos alegrarmos com ela. Aleluia. Pode passar o outro versículo, versículo 13. Olha só, ele diz assim, ó: no entrar pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade, sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Sabe o que Edom fazia, irmãos? Quando Jerusalém estava no dia da sua calamidade, tendo as suas perdas, tendo as suas dificuldades, tendo os seus problemas, não somente eles riam disso, eles sentiam prazer disso, mas eles colaboravam com isso também, aleluia. Em vez deles irem ajudar, eles cooperavam, tirando também, aleluia, deles aquilo que lhes restava. Tem pessoas, irmãos, que têm prazer de ver a desgraça dos outros, simplesmente porque aquele irmão um dia passou sobre ele e não olhou, não viu, ou deixou de fazer alguma coisa, até mesmo sem querer. Tem pessoas que guardam rancor sem nada, mas nessa noite, irmão, nós estamos aqui num culto de ceia, num culto, aleluia, de confraternização, aonde nós estamos sentados à mesma mesa, aleluia, sentimos o prazer da presença de Deus sobre a nossa vida. A tristeza do nosso irmão é a nossa tristeza, a angústia do nosso irmão tem que ser a nossa angústia também, aleluia. E nós não vamos nos aproveitar daquele que está caído, pelo contrário, irmão, se alguém cair, nós vamos estender a mão para poder ajudá-lo, para poder abençoá-lo, aleluia. Versículo de número 14, passa para nós, por favor. Ele diz assim, olha: nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escaparem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Ou seja, irmão, quando eles estavam perdendo a guerra, aqueles que restavam, que fugiam, eles ficavam nas empreitas para poder acabar com aqueles que restavam, com aqueles que fugiam, para poder salvar as suas vidas. Eles estavam ali para poder exterminar, para poder acabar. Mas nessa noite, irmãos, eu creio que aqui não tem, aleluia. Eu estou pregando essa mensagem, mas crendo que nós estamos debaixo da graça de Deus, aleluia. E que eu posso cooperar com meu irmão, aleluia, no dia da tua angústia, no dia da sua tristeza, no dia do seu problema. Eu posso estender a minha mão para ele com mãos de misericórdia. Assim diz o Senhor para nós nessa noite, aleluia. Não basta simplesmente eu não me entristecer com a angústia do meu irmão. Não, meu irmão, mas eu preciso também tomar atitudes. Eu preciso de amparar, eu preciso de socorrer, eu preciso de ir lá estender a minha mão para poder ajudá-los. Nós somos filhos do mesmo Pai, aleluia. Nós vamos para o mesmo céu e adoramos o mesmo Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. No primeiro culto, William pregou falando sobre o amor de um pai. Amor de um pai. Irmãos, um pai ele tira de si para poder dar para o filho. Ele faz isso. E isso tem que acontecer entre os irmãos. Tem que acontecer entre os irmãos. É preciso de apoio.
é preciso de ajuda. Nós temos pessoas passando por lutas, por dificuldades, por desemprego, por problemas psíquicos, por problemas emocionais, sentimental, familiar. E nós muitas vezes reclusamos com o nosso dia a dia, ficamos ilhados com o nosso trabalho, com a nossa família, e cuidamos somente de nós, e esquecemos ao menos de dobrar o nosso joelho e orar pelo nosso irmão, que muitas vezes está sofrendo. Aleluia. Meu irmão, é momento de nós abraçarmos de uma forma não física, mas espiritualmente nós podemos abraçar o nosso irmão. Aleluia. Talvez você não possa visitá-lo neste momento, mas você pode pelas redes sociais dar uma palavra de ânimo, de consolo, de conforto. Liga para ele, não está preocupado. A gente não está agora, irmão, ali podendo falar diretamente, visitar diretamente as pessoas, mas você pode ligar, você pode falar com ele. Todo mundo hoje tem comunicação com todo mundo. Nós podemos tirar um tempo do nosso dia e ligar para o nosso irmão, perguntar para ele como é que você está, meu irmão, como é que está a tua vida, você precisa de alguma coisa, eu estou aqui, eu quero te ajudar em oração. Aleluia. Irmãos, nós precisamos dessa união, nós precisamos dessa interação entre os irmãos. Nós não podemos ser, aleluia, como Obadias disse, como israelitas e como os edomitas, nascidos de um só ventre, mas com tantos problemas, com tanta dificuldade e com tantas situações difíceis. Aleluia. Vamos colocar de pé. É momento de refletirmos. É preciso, porque às vezes a gente fica preocupado em perguntar para alguém se ele está precisando de alguma coisa. Ele já fica preocupado se o irmão vai pedir dinheiro. Ele já fica preocupado. Tem um dia, não se preocupa com isso. Às vezes o seu irmão precisa de uma palavra, ele precisa de uma mensagem, ele precisa de uma oração. Aleluia. E eu quero dizer também para aqueles que precisam também, irmãos, aqueles que precisam também, não fique ilhado, enclausurado com o seu problema. Não, conta para Deus, mas se abra também com alguém. Nós temos pessoas aqui que você pode confiar, que você pode abrir o seu coração. Aleluia. Compartilhar as suas dificuldades, que eu tenho certeza que Deus, Ele escolherá alguém para poder entrar com providência e te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem pessoas, eu até disse já uma vez, você já notou que quem comete suicídio geralmente está sozinho, não é verdade? Geralmente é assim. Sabe por quê, irmão? Porque falta alguém para apoiá-lo, falta alguém para ajudá-lo. Mas eu sei que você está na presença do Senhor e tem se colocado aqui nessa noite, aleluia, tem se colocado na presença de Deus para ser um ajudador, aleluia, para ser um ajudador. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, eu quero orar por esta igreja, para que possamos ser uma só família. Nós cantamos quantas vezes, né? Ser unidos, unidos em amor, unidos, ajudando uns aos outros. Cantamos tantas vezes isso, mas precisamos colocar em prática em nossas vidas. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, cultuamos a Ti nessa noite, Deus, e pedimos ao Senhor que essa palavra que o Senhor colocou em meu coração para essa noite, um culto de comunhão, um culto, Pai, que estamos assentados ao redor dessa mesa para participar, Senhor, deste memorial sagrado e juntos participarmos do Teu corpo e do Teu sangue. Pai querido, nessa noite eu venho te pedir que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas,
abrindo o nosso ser, ó Pai, que possamos ser leais para com os nossos irmãos, e que possamos, Senhor, ser amigos e ajudá-los, ó Pai, naquilo que necessitam e que precisam. Não sejamos como Israel e como Esaú, Senhor, que possamos crescer unidos na Tua presença. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Ainda de pé, nós vamos entrar. Você entende dessa forma, irmão? Você crê que nós precisamos ser dessa maneira? Que nós precisamos interagir mais com os nossos irmãos? Aleluia. Abra sua Bíblia, o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Capítulo de número 11. Aleluia. Versículo de número 25 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Quero pedir aos irmãos, você convidou para poder descer ali, desçam. As irmãs também que foram escaladas, pode vir aqui à frente. Os irmãos que vão participar da ceia, fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir para o irmão Maurício. Sobe até aqui, por favor, irmão Maurício, irmão Christian. Pode tirar a toalha ali. Quero pedir para o Christian estar orando neste momento pelo cálice e pelo pão. Erga também, irmão Maurício. Erga todos os elementos aí. E ore ao Senhor, pedindo que derrame a virtude sobre o cálice e sobre o pão. Pode orar, Cristian. Sim, meu Deus. Sim, Pai. Amém. Glória a Deus. Christian, pode colocar ali para as